Bom dia, sétimo, tudo bom? Turminha, eu pedi que vocês fizessem algumas atividades na página 76 e 77 relacionado ao gás nitrogênio e ao gás oxigênio. Vamos corrigir? Questão de número 8, disse assim: o nitrogênio presente no ar sofre transformações e participa da formação de substâncias importantes na constituição dos seres vivos. Nós vimos que o nitrogênio é importante, gente, porque ele faz parte da seguinte constituição dos seres vivos: das proteínas, do DNA e da molécula de ATP, que é a molécula de energia. Então, nós precisamos comer o elemento nitrogênio para poder formar proteína, DNA e energia. Letra A. Cite a porcentagem aproximada de nitrogênio existente na atmosfera terrestre. A porcentagem, gente, é aproximadamente 70%. O nitrogênio é o gás mais abundante na nossa atmosfera. Indique um fator que torna o nitrogênio importante para a vida humana. Um fator, gente. Ele faz parte do nosso DNA. Você quer um fator mais importante que esse? Ele também faz parte da nossa proteína. E o nosso corpo tem grande quantidade de proteína. Nossa carne é proteína, nossa pele é cheia de proteína. Olha quanta importância desse elemento chamado nitrogênio. Número 9. Embora presente em grande concentração no ar atmosférico, mais ou menos 70%, o nitrogênio não pode ser aproveitado diretamente pela maioria dos seres vivos que se utilizam do nitrogênio já transformado. Gente, os animais, por exemplo, não conseguem absorver o nitrogênio que está no ar. Então, a gente tem que se alimentar de comidas que tenham nitrogênio. Já as plantas, algumas plantas têm nas raízes umas bolotas, vocês se lembram? Uns nódulos cheios de bactérias que capturam o nitrogênio. Letra A. Que grupo de seres vivos é capaz de transformar o nitrogênio do ar para que ele possa ser utilizado por outros seres vivos? Gente, que grupo de seres vivos que consegue capturar o nitrogênio do ar e mandar para as plantas? São as bactérias. Bactérias boas, não são bactérias que causam doenças. São bactérias que existem no solo e também existem nas raízes de algumas plantas. Essas bactérias pegam o gás nitrogênio do ar e mandam para as plantas. E quando a gente come as plantas, a gente adquire nitrogênio. Letra B. Como a maioria das plantas obtém o nitrogênio de que precisa? A maioria das plantas, gente, absorve o nitrogênio do solo na forma de sais nitrogenados. Na forma de sais nitrogenados. Então, funciona assim, olha. As plantas também não conseguem absorver o nitrogênio do ar, nem as plantas, nem os animais. Quem que consegue pegar o nitrogênio do ar? As bactérias. Essas bactérias, então, capturam o nitrogênio do ar e mandam para o solo. Só que as bactérias transformam esse nitrogênio em compostos nitrogenados. Transformam o nitrogênio em compostos nitrogenados. E as plantas absorvem esses sais nitrogenados do solo. Mas quem transformou o nitrogênio em sais nitrogenados, não se esqueçam, foram as bactérias. Olha como bactéria é importante para nossa vida, gente. Bactérias boas, bactérias que não causam doenças, são as bactérias do ciclo do nitrogênio. Adiante. Lá em cima, na questão 10, ela diz assim: a adubação verde é uma prática agrícola tradicional que melhora o solo e aumenta a produção agrícola. No Brasil, os adubos verdes são conhecidos há mais de 100 anos. Turma, nós falamos que a adubação verde é uma adubação natural, é uma adubação que não polui,
é um adubo que não é produzido em laboratório, então é um adubo muito bom, que não causa impacto prejudicial ao ambiente. Letra A, explique em que consiste a adubação verde. Nós falamos que a adubação verde consiste em você plantar aquelas plantinhas que têm as bolotas nas raízes, você se lembra? As leguminosas. Vamos escrever aqui, ó. Consiste em plantar leguminosas e depois, quando você for colher, você deixar essa planta apodrecer em cima da terra, porque essas plantas, elas são cheias de nitrogênio. Quando elas apodrecem em cima do solo, o nitrogênio volta para a terra. Vamos rever. Explique em que consiste a adubação verde. Consiste em deixar as plantas apodrecerem em cima da terra, principalmente as plantas leguminosas, para que o nitrogênio que existe no corpo delas volte para a terra. Simples, né, gente? Plantou feijão, por exemplo, roçou, deixa aquelas plantinhas que sobraram apodrecer, que o adubo natural, o nitrogênio, o adubo verde vai voltar para o solo. Certo? Letra B. Aponte uma vantagem da adubação verde em comparação com a adubação química. Uma vantagem é que é uma adubação natural não poluente da terra. Essa é a principal vantagem, é uma adubação natural que não polui o solo, não polui a água, não polui o ambiente. E é barata, tá bom? Bem, questão de número 12. Leia atentamente o texto seguinte. Disse assim: as queimadas no Brasil... Nossa, gente, falando em queimadas no Brasil, o Pantanal tá cortando o coração, né? As queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao ano de 2018. Aumentaram muito mesmo. Se compararmos o mesmo período de janeiro a agosto, foram 71.497 focos neste ano contra 39.194 no ano passado. Nossa, gente, subiu de 39 mil, ó, de 40 mil para mais de 70 mil. Os dados são do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, gerados com base em imagens de satélite. Foi uma reportagem que saiu no G1, né, sobre os incêndios no Brasil. Então, de 2018 para 2020, gente do céu, aumentaram 82%. Esse governo não preza em nada pelo meio ambiente, né? Vamos à pergunta. O texto aborda um problema que se agrava nos meses secos, que são as queimadas, né, gente? No tempo seco, o fogo se alastra com muito mais facilidade, porque a vegetação está seca, o solo está seco, o ar está seco. E cujos resultados podem ser desastrosos para o meio ambiente. Põe desastrosos nisso, é só ver o que está acontecendo com o Pantanal. Letra A, defina combustão ou queima. Turma, nós falamos bastante o que é combustão, né? Os incêndios são combustões. O que é combustão ou queima? Como que eu defino combustão? Combustão, gente, ou queima, é uma reação química dependente do oxigênio e que produz geralmente gás carbônico. Certo? A queima é uma reação química que necessita de oxigênio e que geralmente produz gás carbônico. Letra B. Diferencie combustão completa e incompleta e cite um exemplo de combustível para cada situação. Turma, a combustão completa, ela gera como produto gás carbônico. A combustão incompleta gera como produto o monóxido de carbono ou a fuligem, que é o carvão, certo? Combustão completa. Na queima completa, o produto gerado é o gás carbônico. Na queima incompleta, o produto gerado é o monóxido de carbono ou fuligem.
e cite um exemplo de combustível para cada situação. Por exemplo, combustível para combustão completa, madeira, por exemplo. Combustível para combustão incompleta, gasolina, querosene, diesel, certo? E letra C, cite dois impactos, que as queimadas podem trazer para o meio ambiente. Morte da fauna e morte da flora, certo? Morte da fauna e morte da flora, morrem plantas e morrem animais. E destruição dos micro-organismos do solo. Destruição dos micro-organismos do solo, principalmente os decompositores, que são importantíssimos, porque fazem a reciclagem da matéria. Fiquei até triste, gente, que eu tô lembrando aqui do Pantanal. Nossa Senhora, meu Deus. Como é que pode? Ninguém foi lá apagar esse fogo. Cadê o exército? Me poupe, sabe? Me poupe desse governo maldito. Enfim, esqueçam o que eu disse. E, turma, lá na página 91, eu pedi que vocês fizessem o número 1 e o número 2 para a gente recordar um pouco de placas tectônicas, de vulcanismo. Número 1 disse assim: o vulcão mais ativo do mundo nos últimos tempos é o Kilauea, no Havaí. Ele está jorrando lava sem parar há 31 anos. Caramba, hein? Relacione o movimento das placas tectônicas com a formação de vulcões. Turma, nós vimos que os vulcões se formam preferencialmente na borda das placas tectônicas, né? No encontro das placas tectônicas. Essa é a relação. Os vulcões acontecem preferencialmente na borda das placas tectônicas. Certo? Questão de número 2. Observe na imagem a seguir as principais placas tectônicas que formam a camada externa sólida do nosso planeta. Então, é um mapa mundi, né? E tem uma legenda. Olha, a linha vermelha, ela significa o encontro das placas tectônicas. Com base na figura e nos seus conhecimentos sobre o assunto, compare a magnitude dos tremores de terra que ocorrem no Brasil com os que ocorrem em outros locais da Terra, como o Chile, e justifique as diferenças observadas. Turma, magnitude é a intensidade dos tremores, né? Pediu para comparar a intensidade dos tremores, aqui embaixo, a intensidade dos tremores que ocorrem no Brasil e a intensidade dos tremores que acontecem no Chile. Gente, olha aqui para o mapa. Olha onde está o Brasil. Agora, olha aqui para o Chile. O Chile, gente, está na borda da placa tectônica. O Brasil está em cima dela. O Brasil está longe das bordas. Logo, no Chile, a magnitude dos tremores é muito maior, porque o Chile, ele está na borda, ele está onde uma placa colide com a outra. E o Brasil, de modo diferente, o Brasil está no meio da placa tectônica, longe das bordas. É isso, né? Os tremores são muito mais intensos no Chile, porque o Chile se situa muito próximo à borda da placa e o Brasil muito longe da borda. Os tremores, terremotos, vulcões, tsunamis acontecem preferencialmente na borda das placas tectônicas. Assim nós terminamos a nossa correção. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!